Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu joinha, ok? Comente, compartilhe, divulgue o canal, você ajuda muito a gente, tá? E se você quiser ser um parceiro do canal, ajudando financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Ok? Ajuda aí, dessa força. Nós estamos fazendo aí uma sequência de vídeos, não uma série, tá? Reflexões baseado em alguns pressupostos. Claro que a gente tem aqui nós somos um canal gnóstico, portanto, a gente aqui traz ideias, traz pensamentos diversos, aqueles que a gente considera positivos, a gente reafirma, e o que não, a gente refuta, porque não bate com aquilo que os gnósticos cristãos pensavam, tá? Então, antes de você pensar que a gnose é um fenômeno puramente cristão, não, tinha gnose de outros grupos que não eram cristãos, mas nós aqui tratamos da gnose cristã, nós não tratamos da gnose de modo geral, tá? Outra coisa é quando você começa a misturar as coisas, porque, veja, grande parte dos problemas que nós temos enfrentado no mundo metafísico, que eu volto a dizer, eu não quero desdanhar de nada, mas é assim, eu prefiro, tá? E eu gosto sempre de usar isso, tá? Então nós estamos, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, tá? Porque isso aqui é uma coisa muito importante da gente fazer, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês algo muito delicado, tá? Então, isso aqui aqui. Eu estou escrevendo aqui, quando vocês verem em silêncio, tá? É que eu estou escrevendo, tá, pessoal? Então, nós estamos seguindo uma lógica, tá? Qual é a lógica? A lógica é essa. Existe um mundo metafísico, um mundo extrafísico e um mundo físico. Robson, mas o mundo extrafísico não é metafísico? Não. Extrafísico eu denomino um mundo intermediário, uma realidade intermediária entre o mundo físico e o mundo metafísico. Porque você não pode atravessar do mundo físico para o mundo metafísico sem passar por esse processo aqui, porque seria fatal, tá? Dentro do processo. Então, o que acontece? Cada realidade dessa, que elas estão entrelaçadas, você já observou, tá? Tem densidade, que são frequência e vibração diferentes. E o estado da matéria também muda de uma, tá? Então, quando você
analisa isso, e eu já mostrei, então você tem, tá? Vou botar aqui, você tem um mundo, ok? Você tem um mundo, tá? Você tem um universo, vamos supor, né? Aqui, ok? E o universo bolha que o Einstein disse, né? Então ele até fala que se a gente colocar a cara fora da bolha, a gente vai ver outras realidades. Então, eu costumo mostrar isso aqui, tá? Então você está vendo o seguinte, aqui ó. Esse é o nosso universo bolha com diversas realidades ou mundos que você queira chamar. Uma dessas realidades é a nossa. Mas isso aqui é o mundo físico, tá? É o mundo físico. Não confunda com o mundo extrafísico, apesar de estarem relacionados, tá? Então, portanto, como as realidades estão mescladas, tá? A nossa realidade muitas vezes acaba esbarrando numa realidade, numa outra, que não tem nem a densidade nem o estado da matéria igual ao nosso. Portanto, nós temos um universo Terra. Universo Terra. Okay? Nós vivemos num universo holográfico. Isso a ciência quântica está pesquisando, etc. Existem várias teorias, tá, pessoal? Então tem os chamados dimensões paralelas, universos paralelos, mundos paralelos, enfim, o multiverso, etc. Tá? Então, há muita teoria a respeito de como essas realidades estão se relacionando entre si. E aqui é que está a diferença. Então, não adianta as pessoas virem com a conversa de que tem duas premissas sendo faladas aí. Tudo, tá? Vou consertar aqui. Tudo é energia. Eu já falei isso também, tá? Mas vocês vão entender, tá? Ou tudo é matéria, tá? Ou ainda tudo é consciência. Então você vai ouvir muito frases como essa aqui, tá? Tudo é energia, tudo é matéria, ou então tudo é consciência. Então você vai ouvir uma dessas três aqui. Ok? Eu vou acrescentar aqui uma outra, que eu acho muito importante no meio disso tudo aqui. Eu vou escrever bem aqui em cima. Tudo é existência. Tudo é existência, movimento e ser. Tá? Então, eu particularmente digo, tudo é existência, movimento e ser. Tá? Tudo é existência, movimento e ser. Mas você vai encontrar pessoas que vão dizer tudo é energia. Tá? Outros vão dizer tudo é matéria. Outros vão dizer tudo é consciência. Ok? Eu pegaria essas três premissas e colocaria tudo é existência, movimento e ser. Tá? Por quê?
Que aqui está o grande impacto que nós temos que olhar. Tá? As realidades, o universo metafísico, extrafísico e físico, eles estão numa sintonia que é muito difícil você fazer essa separação, dizer onde começa uma coisa e onde termina a outra. Tá? Então, a grande parte das pessoas, elas começam a não pensar mais. Elas simplesmente acreditam no que dizem para elas. Então, se o postulado for tudo é energia, elas acham que tudo é energia, portanto, qual é o princípio de que tudo é energia? Porque se tudo é energia, então eu posso interagir com a energia. Mas se eu disser que tudo é matéria, não, é matéria. Agora, vejam, eu já disse que o postulado é nada precede a matéria. Não é a energia que dá origem à matéria, é a matéria que dá origem à energia. Tá? Isso é um postulado que os próprios informantes falam para mim. Ok? E outros dizem que tudo é consciência. Que na verdade não existe nem a energia e a matéria, só existem por causa da consciência, em virtude da consciência. Tá? Seja nossa, ou seja da grande consciência que criou isso aqui, que nós chamamos de demiurgo. Okay? Então é importante a gente entender esses princípios. Para quê? Para a gente não cair na armadilha muito fácil de achar que, por exemplo, eu posso enriquecer só pensando, tá? Eu posso obter saúde só pensando. É claro que a mente, o pensamento, é um fator importante na vida, mas veja, você não depende, os acontecimentos não dependem unicamente de você, depende de outros. Então, por exemplo, para você fazer um colapso de onda, você pode realizá-lo. Vou dar um exemplo de repente. Você sai no seu carro, tá? Numa noite de chuva, vai a 80 km por hora, tá? E de repente você não viu que tinha uma moto à sua frente. Iam duas pessoas na moto, uma acabou morrendo. Então você a primeira pergunta que você tem que dizer, né? O que foi o colapso de onda aí? Tá? Como e o que dependeu de quem? Porque aí você pode partir da premissa de que aquela realidade foi criada não porque uma só pessoa interagiu. De repente você descobre que a moto não tinha farol de trás, né? Que o pessoal não ia de capacete, não ia com as roupas adequadas. Então tem um conjunto de coisas que às vezes as pessoas elas começam a negligenciar porque por terem determinados postulados do qual elas se apegam. Tudo é energia, tudo é matéria ou tudo é consciência. Pronto. Uma delas então eu digo, tudo é existência, movimento e ser. Tá? Tudo existe, tá? Porque a não existência também é uma premissa. Ok? Então, existência e não existência. Tá? Mas há algo que não existe? Há algo que não existe. Ela passa a existir no momento em que você colapsa a onda
e acontece determinada coisa, tá? Mas nós não dependemos unicamente de nós para determinadas coisas não, pessoal. Elas acontecem em virtude de alguns fatores. Agora, qual é o milagre aí? Inclusive tem um livro chamado Curso de Milagre, gente. Tipo assim, as pessoas estão ensinando as outras coisas do tipo, olha, por exemplo, tem o poder do hábito, poder do agora, né? Você pode, supostamente, entrar dentro desses níveis de discussão e ver o que realmente é isso. Por quê? Porque as premissas que são colocadas acabam levando pessoas a determinadas atitudes, ou muito pacifistas. Pacifista não é no sentido de paz, não. São pessoas paradas, que acham que tudo vai acontecer em virtude do poder da mente delas. Mas o problema é, você está no controle da sua mente ou tem outra pessoa controlando a sua mente? Tá? Então, é importante a gente entender isso, ok? Dito isso, nós vamos partir para a nossa reflexão. Okay? Então, nós vamos aqui. Tá? Ele vai dizer que um dos postulados que se diz por aí é isso aqui. Tudo existe, não existe matéria, tudo é energia. Ok? Essa é uma das coisas que se fala por aí. Certo? Afirmações como esta entram na crença popular e então e estão implícitas na matemática de todos os livros didáticos de física. Qualquer pessoa com ensino médio sabe que isso é verdade. No entanto, não só é incorreto, como implica algo que poucos compreendem. A explicação aqui pode ser a única disponível publicamente. E aí ele vai explicar por que este conceito, não existe matéria, tudo é energia, está equivocado. Ok? Está equivocado. E aí a gente precisa entender isso. Porque senão você também não entende o porquê que os gnósticos falavam de determinadas coisas e tal. Aí a pessoa acha que os gnósticos eram uma escola ocultista, era uma escola esotérica, era uma escola iniciática. Não, pelo amor de Deus. Aí fica um monte de gente abestada querendo entrar em escola iniciática, escola não sei do que, escola para... Sabe? Aí quem está nessas escolas são os bambambam, o resto do povo são pagãos, são, diríamos assim, são os goins, né, tá? São mundanos, etc. Então, não é isso que deve acontecer. As pessoas devem ter o direito de conhecer os fatos e, a partir disso, tomar suas decisões. Né? Então, é aqui que tem que ter uma clareza para a gente. Certo? A afirmação aqui, baseada na equação famosa de E, tá? Certo? É igual a mc ao quadrado. Mas aí é preciso a gente entender o que isso quer dizer, tá? Porque as pessoas, mais uma vez eu vou dizer, as pessoas se equivocam na hora de falar. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o que é que deixa eu ver aqui, tá? Vou pegar aqui nesse livro aqui, que esse livro tem um negócio muito interessante sobre isso, tá? Que é o que tá aqui, que o Einstein disse sobre isso, tá? Então aqui, o livro, Uma Breve História de Quase Tudo, tá? Então ele diz assim, sua equação famosa é
é igual a mc ao quadrado não constou do artigo, mas veio num suplemento breve que se seguiu alguns meses depois. Como você deve lembrar, no tempo do colégio, E na equação representa energia, M massa e C ao quadrado a velocidade da luz. Tá? Então ele diz, nos termos mais simples, o que a equação diz é que massa e energia possuem uma equivalência. São duas formas da mesma coisa. Tá? Energia é matéria liberada e matéria é energia enquanto esperando acontecer. Então ele está dizendo que, de uma forma muito simples, o Einstein quis dizer que energia e massa são equivalentes. Tá? Energia é matéria. E matéria é energia esperando acontecer. Então, quando você pega isso, você vai entender que não tem como você achar que energia é energia, matéria é matéria. Ou que a matéria surge da energia. Não. Tá? Esse postulado é uma das coisas que vai trazendo muito prejuízo para as pessoas. Porque é a mesma coisa que você dizer, tudo é espírito. Tudo é consciência. Vocês querem ver o postulado mais errado que existe? O corpo é um carro que o espírito usa para se manifestar na Terra. É mesmo, né? Aí o cara vem e diz assim, bem, olha, o carro do cara, o cara nasceu com problemas, não anda, tá? Porque o carro veio danificado. Aí para justificar, aí vem aquela ideia maluca de karma. Isso é o karma dele, porque na vida passada, aí esse pessoal, eles se sentam como deuses para analisar o que supostamente o cara foi no passado. Não, eu vou fazer uma regressão de vida passada, terapia de vida passada, e porque é a passada, e tudo. Como se isso fosse resolver alguma coisa na vida da pessoa. Não vai resolver absolutamente nada. Talvez traga até mais confusão. Tá? Então, vamos ver aqui o que ele diz aqui sobre isso. Né? Então ele diz, essa é uma formulação de uma ideia examinada no artigo de Einstein em 1905. A inércia de um corpo depende do seu conteúdo energético. Tá? Ele está fazendo uma pergunta. A inércia de um corpo depende do seu conteúdo energético? Embora tenha sido apresentado não como uma equação, mas como uma afirmação em palavras, foram necessários vários anos para que a sua forma atual emergisse, obtendo provas empíricas diretas na década de 1930, com a descoberta do neutrão e o chamado defeito de massa nos núcleos atômicos. Mais importante ainda, ficou indelevelmente impresso na mente do público com a chegada das bombas atômicas. Desde então, tem sido universalmente aceito como inquestionavelmente verdadeiro, o que na verdade é como uma afirmação matemática. Os erros conceituais fundamentais que deu origem derivam de sua interpretação e nunca são discutidos porque são praticamente desconhecidos. Tá? Lembrando que o Einstein, ele, quando divulgou isso, ele não divulgou num artigo, ele divulgou num apêndice que foi publicado depois. Tá? Certo? Então vamos lá.
Para compreender isso, é necessário distinguir claramente três coisas que frequentemente são confundidas: declarações matemáticas, conceitos intelectuais e realidades manifestas. Ok? Os objetos materiais que nos rodeiam são realidades manifestas. Então, vamos lá, vamos grifar aqui. Materiais que nos rodeiam são realidades manifestas. Qual é esta premissa? É esta aqui. Tudo é existência. Tudo existe. Tudo existe, tudo se move e tudo é ser. Ser no sentido aqui, tá, de concretude. De concretude no sentido concreto da filosofia. Quer dizer, algo concreto é algo existencial. Tá? Então você não pode dizer assim, o espírito é pura energia. Não. Você não pode fazer essa afirmação. Né? Da onde você tirou a premissa de que o espírito é pura energia? O espírito existe, se move e é. Tá? Então ele é existência, tá? Ele é substância e essência. Se você achar que isso é, né? Então, existência, tudo existe, tudo é substância, tá? Dá para escrever, e essência. Ok? Então, essas três premissas aqui, tudo existe, tá? Tudo é substância e tudo é essência. É a mesma que está aqui. Tudo é existência, movimento e ser. Porque tudo aquilo que é substância se move no tempo e no espaço. E, portanto, se a substância é um ser, portanto, é essência. Qual é a essência do ser? De um espírito? Hein? Energia? Não. A essência de um ser, de um espírito, é matéria. Ok? Saia do mundo do esoterismo, senão você nunca vai conseguir compreender as coisas. Tá? Ah, mas o mundo astral, eu já falei sobre o mundo astral. O que é mundo astral? O mundo dos astros. Corpo astral, corpo não sei o quê. Então, eu fiz bem essa distinção. Tá? Então, aqui no canal Mundo Metafísico, Mundo Extrafísico e Mundo Físico. O mundo metafísico é material. Ele tem, tá, existência, movimento e ser. Mundo extrafísico tem existência, movimento e ser. Mundo físico, ele tem existência, movimento e ser. Então, o mundo metafísico tem sua tecnologia, tem suas capacidades. Os seres metafísicos têm existência, movimento e ser. Portanto, eles existem, eles são substâncias e eles são essências. Resumindo, isso tudo aqui, tá? Que eu vou arredondar aqui. Tudo isso resumido quer dizer realidade, tá? Realidade. Então, tudo existe,
tá? Aqui, ó. Existe, tem substância e essência, portanto é igual à realidade. Mas nem tudo aquilo que é realidade é perceptível a nós. Ok? Então você diz assim: este celular existe, esse celular existe. Só estou pegando nele, tá? Então ele existe, ele tem uma substância, tem substância e tem essência, ok? Então ele é perceptível, por quê? Porque ele está, porque ele tem massa, tá? Porque ele tem matéria, ok? E porque a minha consciência está interagindo com ele, então ele se transforma em matéria, mas em tese isso aqui é energia. Então, ok. Tá? Então, quando você estabelece postulados, e o postulado está errado, é que nem uma pessoa que conta uma mentira, ela tem que contar uma segunda, uma terceira, uma quarta, para quê? Para ela poder justificar a primeira mentira que contou, porque não tem jeito. Como é que você vai sair de uma enrascada? Então, eles foram colocando em nós ideias, principalmente usando a educação, a religião, tá? A televisão, etc., colocando em nós que existem realidades que nós jamais compreenderemos. Tá? Então, tipo assim, vamos manter o culto desse pessoal, porque é isso que acontece. Na verdade, não é que nós não compreendemos as coisas, é que eles mantêm oculto do grande público que é real. Então, eles criam uma falsa realidade. Então, por isso, os arcontes e o demiurgo criaram um universo bolha, ficaram retidos aqui dentro, tá? Dentro de uma realidade metafísica, e aí, meu amigo, eles são seres que conhecem tecnologia, eles são seres que conseguem fazer percepções de realidades que nós não temos, tá? As pessoas só começam a ver, basicamente, eles dentro de realidades ou através de sonhos lúcidos, ou quando morrem, mas aí quando morre, meu amigo, você passa para uma outra existência, com outra substância, com outra essência, e aí de lá a coisa muda de figura, porque a densidade, a frequência e a vibração mudam. O estado da matéria muda. Você vai encontrar uma cachoeira igual você tem aqui na Terra, lá do outro lado. Mas você vai observar que a água lá é completamente diferente. As sutilezas, os brilhos, as coisas. Mas por quê? Porque você saiu de um holograma, você saiu de um simulador, de uma Matrix e entrou noutra. Porque você está ainda dentro do universo astral, da realidade astral, né? Que tanto as pessoas gostam de viajar para lá. Né? Fazem viagem para lá e depois dizendo que é que mudou? Nada. Não é? E eu mostrei aqui para vocês ontem no vídeo algumas coisas, né, sobre essa questão disso aí. Então, pera lá, vou pegar aqui, ó. Então, ó, você vê que é o seguinte: os 7 corpos astrais, tá, tem a ver com os 7 planetas. Aqui, ó, ok? Físico, etérico, astral, causal, búdico e o átmico, tá? Eu vou ver se eu consigo vir para cá, ó. Aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa. Aqui tem um corpo espiritual que começa com o corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Sensivelmente há alterações nos nomes, dependendo do autor, de pessoas que tá. Então a Lua está sob o domínio do corpo, né? Ok? Não tem jeito, ainda que as pessoas não queiram, tá? O Sol
ele está aqui no domínio do mental inferior, certo? E o Saturno está aqui no átmico. Então, vamos aqui, ó. Vou passar aqui, olha, mesma coisa aqui. Mesmíssimo aqui, ó. Ok? Então você vê os corpos ligados a seus respectivos astros, né? Então, eu vou passar aqui, que eu tenho um aqui que eu gosto muito desse aqui. Isso aqui é muito mais simples, né? Mas é o corpo átmico, búdico e causal. Aí vem o corpo mental, corpo astral e corpo etérico. Tá? O total, 7 corpos, 7 planetas, 7 chakras. Ok? Tá? Então, tipo, você está vivendo dentro de uma realidade. Olha, as diversas realidades. O universo Boolean. Aqui cada uma tem a sua realidade. Por quê? Porque cada uma tem a sua densidade, frequência e vibração, e cada uma tem o seu estado da matéria diferenciado. Depende do estágio em que essa realidade se encontra, do estágio evolucionário que cada realidade se encontra. Ok? Eu estou falando isso por quê? Porque as pessoas aí ficam aí esperando que uma nave, uma frota de naves chegue aqui na Terra e os seres que desçam de lá são os Anunnaki e vão dizer para nós, viemos visitar vocês, meus filhos queridos, né, porque nós criamos vocês são uma belezura, né? Então os Elohim Anunnaki, que são os mesmos, e Arcontes são o mesmo grupo de seres. Então estamos aqui, né? Pô, que amor maravilhoso vocês tiveram por nós. A pessoa, esse diálogo, né? Vocês amaram tanta gente que mandaram uma tempestade que matou quase toda a galera, né? Puxa vida, que amor. Aqui a calcular vocês resetam a Terra, aqui a calcular vocês mandam a Panda, a Panda e meia, né? E morre 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de pessoas. E aí, cara, vocês amam demais a gente, entendeu? Vocês amam demais. Eu perdi meu filho com 15 anos de idade, poxa vida e tal. Vocês são um amor de pessoas. E aí tem gente esperando exatamente esses seres chegarem aqui para resolver os problemas da Terra, dos quais eles, acovardamente, não têm coragem de resolver. Tem gente que tem dificuldade até para condenar os ataques que Israel está fazendo na Palestina, porque é karma do pessoal da Palestina. Isso é karma. Isso é de belo. Não, né? Então, ninguém pode tocar nos judeus. Por quê? Porque eles têm 2 síndromes. A primeira síndrome é de superioridade. Eles acham que eles são melhores do mundo porque foram escolhidos por um falso Deus. Vou repetir. Vocês foram escolhidos por um falso Deus. Tá? E vocês sabem muito bem. Falso Deus, o demiurgo, que os gnósticos denunciaram e que foram mortos por causa disso. Correto? Estou falando isso aqui na cara, olhando nos olhos, que eu não tenho medo. E aí, vocês resolveram implantar esse Deus no planeta todo para dominar tudo. Correto? Vocês têm essa síndrome de seres superiores. E depois vocês têm uma outra síndrome, a síndrome do coitadinho. Porque só nós sofremos, só nós morremos, só nós passamos pelo que passamos. Desculpa, vocês acham mesmo que isso cola? Quantos indígenas morreram? Quantos africanos morreram? Mas aí ninguém quis exterminar uma raça. Não mesmo?
Quantos milhões de índios tinha no Brasil quando chegaram aqui? E quantos tem hoje? Ah, vão catar coquinho em outro canto. Aqui nesse canal, não. Tá? Então, essas realidades aqui, pessoal, tá? Elas estão interconectadas, mas uma realidade não pode invadir a outra. Esse é o X da questão. Tá? Então, vamos lá. Aqui, né, eu faço essa... Ou pelo menos, aqui, matérias que nos rodeiam são realidades manifestas. Exatamente. Tá? Ou pelo menos realmente os definimos como tal. Mas não sempre. Algumas filosofias ensinam que todo o universo físico é uma ilusão gigantesca. Tá? Aqui, ó, prestem bem atenção. É uma ilusão gigantesca. Então, o que é que os gnósticos diziam? Que a matéria é má. Por quê? Porque o seu criador é mau. Mas eles nunca disseram que a matéria não existe. Me mostre aí um escrito dos códices de Nag Hammadi que está dizendo isso aí. Aí depois começaram a inventar que o mundo é, e eu já falei aqui, que o mundo é uma ilusão, é Maya. Maya quer dizer o mundo da ilusão. Tá? Então, o que nós vemos é um processo holográfico. Que, portanto, o que a gente interage com a nossa consciência não existe. É tipo assim, você está olhando para a Lua está existindo. Por quê? Porque vocês sabem do postulado do comportamento onda partícula, né? Então, quando você olha para a Lua, você está observando, interagindo com ela, ela está em forma de partícula. Então, ela se concretiza, se materializa. Mas, na hora que você vira as costas e vai para outro canto e não percebe ela deixa de existir. Ela passa a ser onda. Vocês estão entendendo as implicações que essas coisas trazem para a compreensão gnóstica? Os gnósticos jamais disseram que a matéria é ilusão. Eles dizem que a matéria é má. Por quê? Porque o criador da matéria, o demiurgo, é mau. Essa é a explicação mais plausível que existe no mundo para explicar os problemas da Terra, os problemas da nossa realidade. É porque esses seres, desequilibradamente, doentiamente, você não vai muito longe, não. Se você não pegar os escritos gnósticos, pegue a Bíblia, você vai ver que este ser que eles dizem que é Deus é completamente demente, gente. Pelo amor, ele devia sentar num divã para conversar com um psicólogo para ver qual é o problema dele. Ok? Sinceramente. Né? Então, os gnósticos nunca disseram, olha, isso tudo aqui é uma grande ilusão, a matéria não existe e tal. Não. Ao contrário, de fazer uma afirmação de que a matéria é má. Tá? Porque eles tinham consciência que o mundo metafísico, a existência do mundo metafísico, então que o mundo metafísico é, tá, existência, substância e essência. Então, precisa entender isso, porque senão se espiritualiza tudo, né? Uma fantasia criada nas mentes humanas pela imaginação que nos parece real, apenas por causa do poder da crença, tá? Poder da crença aqui, ó. Talvez seja, mas qualquer um que opte por acreditar
está em um dilema. Se as paredes de tijolo são apenas ilusões, deveria ser possível atravessá-las. Tá? Então, aqui, ó. Possível atravessá-las, ok? Não existe nenhum relato confiável de um ser humano vivo que tenha feito isso. Tá? Não existe nenhum ser humano vivo que tenha feito isso, atravessado uma parede. Tá? Tentativa determinará resultará em ferimentos provavelmente graves, e é verdade. Então você pode dizer assim, a matéria não existe, então tudo é energia, então portanto eu vou me jogar de encontro à parede da minha casa. Pá! Se quebrou todo. Ok? Por quê? Porque você está vivendo uma realidade onde a densidade, a frequência, a vibração e o estado da matéria são densos. Não adianta. Mas pessoa que teve EQM dizem que passaram por parede, passaram pelo teto do hospital, etc. Aí, meu querido, você está entrando numa realidade metafísica, onde a matéria é menos densa, tá? E o seu corpo não é que duvido é o dó. Duvido. Pergunte para qualquer pessoa que teve EQM se eles viram a parede como energia. Não, eles viram a parede como parede. A diferença é que eles simplesmente passaram através da... Mas o que é que está... O que modificou? A parede ou eles? Eles. Eles. Eu vou falar mais uma coisa. Existem seres que são capazes de atravessar paredes e muitas outras coisas. Mas existem espíritos que não conseguem abrir uma porta. Passar por uma porta. Por que não? Porque depende da densidade, da frequência, da vibração dos seus corpos. E dos processos mentais. Por que tem espíritos psicografando e assoverando para todo mundo que eles estão numa cidade astral chamada Cidade da Flor, Cidade da Caridade, Cidade do Amor, Cidade não sei do que, Novo Lar, Novo não sei o que tem mais. Por quê? Porque a mente deles está condicionada, a consciência deles está condicionada ainda à matéria. Então lá eles veem isso mesmo. E como eles estão retidos na esfera dos 7 astros, das 7 películas, das 7 camadas, das 7 membranas, dos 7 anéis energéticos, meu filho, entendeu? Porque o éter, por exemplo, que é uma substância que todo mundo, a física tenta negar, o éter, ele está no mundo físico, no mundo extrafísico e no mundo metafísico. Ele é um fluido cósmico que está em toda parte. E ele varia em frequência e vibração. E densidade. Então, por favor. Tá? Para você compreender o que acontece. Por que determinados espíritos muitas vezes tentam se materializar na frente de pessoas? Existem, por exemplo, seres extraterrestres cujo eles têm a habilidade de fazer a materialização. Mas aí o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer esse processo e não pense que isso traz benefício para eles. Muitos deles acabam morrendo. Ok? Porque veja bem, esse nosso corpo foi feito, tá, elaborado para viver aqui na Terra, nessa realidade. Quando você desce a uma profundidade muito grande do mar, se você não levar um suporte de oxigênio, você morre. Por quê? Você não foi feito para viver na água.
ok? Assim como você não foi feito para viver na Lua. Você é uma criatura terrestre, um tetrápode, ok? Então você não foi feito para mas depois da morte, a pessoa sim, aí sim, porque você adquire um corpo de ressurreição, um corpo de glória, ok? E aí o seu corpo de glória também vai variar de acordo com uma série de circunstâncias. As pessoas pensam que todo mundo que passa para lá passa com um corpo, tem corpo mais denso, menos denso, tem alguns corpos mais pesados, outros menos pesados. Tem corpos que ficam retidos na primeira esfera, outros na segunda, outros na terceira. São poucos os ressuscitados que atravessam para as esferas superiores, acima do demiurgo, né? Então, para chegar, por exemplo, no paraíso, que é onde está a maioria dos espíritos, né? Desculpa, das pessoas, não espírito não, porque você despersonaliza. Não, das pessoas que estão lá. Ok? Das pessoas. E pode você acreditar que o paraíso é tão físico quanto a Terra. Tá? Não faço essa afirmação, faço. Faço com toda a ousadia. Né? Pelo espírito que em mim está, porque o meu espírito é a minha personalidade também. Está impregnado nele, ele não é uma outra criatura. A única outra criatura que existe em mim é a centelha divina. Assim, aí sim, esse não é impresso pela minha personalidade, mas ele vai ajudar com que a minha personalidade seja projetada no novo corpo após a morte. Daí porque as pessoas ficam falando de alma imortal. Não existe alma imortal, tá? Definitivamente não há alma imortal. Nunca se acreditou nisso, inclusive a própria Bíblia, que tantas pessoas usam. Não fala de alma imortal. Inclusive para eles era uma ideia que eles não tinham nem ideia de ressurreição, que só foi aparecer depois. Vamos lembrar que lá na Suméria, a Inanna desceu aos lugares inferiores, morreu, desceu aos lugares inferiores, foi com a irmã dela, mas ela teve que ir se desfazendo de um monte de coisas, né? E quando ela chegou lá, ela pediu que ela queria voltar. Então depois ela foi resgatada, ressuscitada. Então a ideia de ressurreição vem lá da Suméria, não foi inventada pelos cristãos. Tá? E o corpo de ressurreição, de fato, ele é um corpo totalmente diferente. E eu sempre repito, ele é semelhante, mas não igual ao corpo biológico. Então, se você um dia der de cara com o seu ente querido, você vai ver ele exatamente, ele vai se apresentar exatamente no estado que ele faleceu. Não tem como. Você não vai... A criança morreu com 7 anos, você vai encontrar ele com 15. Não existe isso. Porque do outro lado não tem esse processo que nós temos aqui. É por isso que o dilema da reencarnação é uma premissa equivocada. Por favor, não me interpretem mal, mas eu, sinceramente, discordo absolutamente dessas coisas. Né? Então, assim, os filósofos são livres para ceder a todo tipo de especulação e os cientistas modernos muitas vezes exercem liberdades semelhantes. Aqui adotamos aspectos práticos do bom senso como nosso guia para um julgamento sólido, por mais pouco aventureiros que sejam. Afirmamos que as paredes de tijolo são objetos reais, sólidos e maciços, e que o mesmo se aplica a todos os objetos materiais. Isso fornece uma definição fundamental da realidade física para fins práticos. Uma consideração mais detalhada requer maiores detalhes. As nuvens também são reais, mas não são sólidas, no sentido aceito da palavra. Mas o bom senso comum é suficiente para
compreender a que se pretende. Então, tá, uma coisa é sólida, uma coisa é gasosa, e a outra coisa é, ok? Os estados da matéria, né? Líquido, sólido, gasoso, plasmático, ok? Mas é a mesma matéria sofrendo variações. Por que ela está sofrendo variações? Por causa da frequência e vibração que criam as densidades. Simplesmente isso. Tá? Então, entenda bem o que nós estamos estudando. Todos os objetos materiais têm massa. Tá? Tijolos, paredes, nuvens, o que quer que seja. E, novamente, esta é uma afirmação óbvia sobre a realidade que para pessoas instruídas. Mas o que queremos dizer com massa? O que é massa? Isto é mais difícil. Em geral, significa que todos os objetos próximos à superfície da Terra possuem peso, tá? E também inércia. Mas dois fatos podem ser conhecidos dos estudantes do ensino médio. Massa é comumente definida como como uma quantidade de matéria num corpo. Tá? A quantidade de matéria num corpo. Mais precisamente, como a propriedade da matéria que mede a sua resistência à aceleração. Podemos dizer que massa é a qualificação da matéria e que se manifesta no peso e na inércia. Ambos são observáveis, podem ser detectados, sentidos e medidos, isto é, qualificados. São qualidades ou propriedades de objetos materiais aos quais pode ser atribuído um valor ou uma escala de medição. Ok? Então, portanto, quando o postulado diz assim, tudo é energia, porque quando vai se observar, né, a parede com um microscópio, né, vai, você vai aproximando, aí você chega lá, você vai vendo que aí, até que você chega lá num lugar onde está um mar de energia. São como se fossem filetes de energia que estão vibrando em frequências, ok? O bóson de Higgs, né, que é então lá está. Mas a afirmação de que, em última análise, a matéria é energia, nós também devemos entender que a matéria se transforma em energia, sim. Porque tudo no mundo se transforma, nada se perde. Ok? Por quê? Porque, em última análise, a matéria é a potencialidade para a energia. Simplesmente isso. Se você corta a madeira, né, uma árvore, e depois você usa ela como para transformar em carvão vegetal e depois usar o carvão para gerar fogo, para cozinhar, você fez todo um processo transformador daquela matéria, tá? Que são mudanças de processos químicos. Ok? Muito bem. Então, vou aqui. Estamos terminando. Ó. Os mundos, aí você vai entender aqui uma coisa. Os mundos do nosso universo são muitos, mas não infinitos. Giordano Bruno disse que eram infinitos, eram muitos. O universo é infinito. Não, o universo não é infinito. Tanto que já encontraram provavelmente a borda do universo. Ok? E eu já mostrei uma foto aqui. Bom, é claro que é uma foto elaborada de computador, né? Que evidentemente que nenhum equipamento chegou lá e tirou foto da borda do universo. Né? Tá?
O mundo do nosso universo são muitos, mas não infinitos, e cada um deles se desenvolve de acordo com o funcionamento das leis derivadas daquela orientação temporal específica. Tá? Então, se você passa para uma outra realidade, você tem que mudar a sua estrutura de existência, substância e essência, para que você esteja naquela outra realidade. Está entendendo? Essas são as mudanças que ocorrem, que devem ocorrer. Então você só consegue conceber um universo bolha criado por um demiurgo e governado por arconte, baseado nas premissas certas. Senão você faz uma zonzeira e aí mistura gnose cristã com teosofia, com esoterismo, com hermetismo e etc. Né? Ainda que eu respeite todas essas coisas, mas elas não são as mesmas coisas. Ok? Esses mundos, incluindo o que contém o nosso, são chamados de mundos paralelos. Tá? Então, eu já mostrei aqui até, inclusive, a imagem. Né? Os mundos paralelos são contemporâneos e permeados uns pelos outros, mas vibram, olha aqui a palavra, vibram em frequências diferentes. Vibram em frequências diferentes, ok? Vamos lá. Então, vibram em frequências diferentes. Tá? Aqui. Então, aqui, frequências diferentes. Certo? Não há verdade em cada mundo orientado. Temporalmente, as leis derivadas são combinadas de uma matéria diferente. Estas relações particulares são chamadas de matrizes temporais e representam os códigos através dos quais as leis funcionam, num fluxo de tempo. Para cada uma das leis existe uma matriz temporal específica, diferente da do mundo, de um mundo para outro mundo. Este é o campo onde funciona a alquimia e a física esotérica. Então, por exemplo, aqui o escritor está fazendo algumas análises partindo do princípio de que quando alguém morre, o que acontece? Ele sofre um processo alquímico. Tá? Ok? Por quê? Porque o corpo bioeletroquímico dele, então ele tem um corpo que é físico, químico e biológico. No momento que ele morre, sofre-se um processo de metamorfose. Então, um processo de alquimia, porque elementos deste corpo, tá? Corpo, alma, espírito, sofrem transformações para que a pessoa possa viver numa outra frequência, numa outra densidade. Tudo isso vai depender do estado mental e do estado consciencial da pessoa. Ok? Então, em última análise, os gnósticos nunca disseram que não existia matéria. Eles disseram pelo contrário, a matéria é má, muito má. Porque quem criou a matéria? Um ser mau. Tá? E se um Deus mau criou um mundo em desequilíbrio, tudo está desequilibrado. A única forma de reverter isso é recriando e reprogramando o mundo. Mas isso é um processo que leva tempo. Ok? Até o próximo vídeo.